Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma breve revisão daquilo que a gente já tinha feito em sala de aula, né? Nas aulas presenciais que a gente teve no início do ano. Nós vamos dar uma revisada, porque a gente sabe que a tendência é que vocês esqueçam alguma coisa da matéria que foi dada por conta de não ter pego mais do caderno, né? O professor não está mais em sala de aula. Então agora nós vamos dar uma básica revisada aqui naquilo que nós já vimos. Nós estávamos falando sobre logaritmos, não é isso? Então a gente falou sobre logaritmos e vamos revisar aqui alguns dadozinhos, né? Definição de logaritmo. Você tem aí no seu caderno e pode dar uma confirmada que logaritmo de um número b na base a vai ser igual a x, c e somente c. Essa base a elevada ao expoente x redundar no valor de b. Ou seja, o x vai ser o expoente do a, que vai resultar em b. A elevado a x igual a b, conforme está aqui. Então, a elevado a x igual a b. Toda vez que você tiver uma condição como essa, você vai transformar nisso aqui. Então, como exemplo, nós temos aqui, no exemplo A, logaritmo de 9 na base 3. Então, isso é igual a x. Então, eu vou pegar o 3, que é a base, vou elevar ao expoente x para encontrar o valor 9, certo? Então, 3 elevado a x igual a 9, conforme está aqui, ó, 3 elevado a x igual a 9. Eu sei que esse 9, né, eu posso transformar ele numa potência de base 3. Por quê? Porque eu tenho aqui uma equação exponencial. Saio do logaritmo e caio numa equação exponencial. Eu sei, então, que essa equação eu só posso resolver se dos dois lados do sinal de igual eu tiver o quê? A mesma base. As bases são iguais? Não. Então, o que eu faço? Eu pego esse 9 e fatoro, né? O que é o fatorar? O fatorar é você pegar esse 9, né, e fazer aquela barrinha do lado e dividir sucessivamente por um mesmo número do outro lado da barrinha vertical. Como é que eu faço isso? 9 é par? Não. Então, eu não posso utilizar o número 2, que é o primeiro número primo aqui, número par primo. Então, eu não posso utilizar ele. 9 é ímpar, então eu vou tentar por 3, que é o próximo número primo. 9 é divisível por 3, vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou ver qual é o número que se repete. Esse número que se repete é o 3. Quantas vezes ele se repete? Ele se repete 2 vezes. Olha aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Então, 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Então, toda vez aqui ó, onde eu tiver 9, eu vou trocar por 3 elevado a 2. Então, no lugar desse 9 aqui, ó, eu vou escrever 3 elevado a 2. Então, agora eu tenho ó, bases iguais. Quando eu tenho bases iguais, eu cancelo as bases e vou trabalhar só com a parte de cima, igualando a parte de cima. Então, vai ficar x igual a 2. Está aqui, então, o resultado do logaritmo de 9 na base 3. Vai ser igual a 2. Próximo exemplo, exemplo B, eu tenho logaritmo de 16 na base 2. Então, eu tenho que pegar esse 2, é a base, elevar ao expoente x para encontrar o 16. Então, 2 elevado a x igual a 16. Eu não tenho aqui uma equação exponencial? Sim, né? Então, eu tenho que pegar esse 16 e colocar na mesma base 2 para eu conseguir resolver essa equação exponencial. Eu só consigo resolver uma equação exponencial se dos dois lados do sinal de igual eu tiver a mesma base. Então, eu tenho que transformar esse 16. Da mesma forma como eu fiz aqui com o 9,
eu faço também com o 16. Pego lá o 16 e fatoro, né? 16. Só que o 16 ele é divisível por 2, então eu começo pelo 2. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 e por 2, 1. O fator que se repete daqui até aqui é só o 2. Quantas vezes ele se repete? Veja lá, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência. No lugar do 16, eu vou escrever, tá? No lugar do 16, eu vou escrever, então, 2 elevado à quarta potência. Como eu tenho agora bases iguais, base 2, base 2. Corto uma base com a outra e igualo a parte de cima, os expoentes. X, então, é igual a 4. Está aí o logaritmo de 16 na base 2. Log de 16 na base 2, então, é igual a 4. Ok? Então, já deu para a gente dar uma revisada, né, e relembrar aquilo que a gente tinha feito em nossa aula presencial. Além disso, né, nós vamos relembrar aqui a condição de existência de logaritmo. Então, você vai ver que não existe qualquer logaritmo. Tem que ter uma regra, tem que obedecer a uma regra. E que regra é essa? Logaritmo de b na base A, ele só existe se a base A e o logaritmando b forem maiores do que 0. E essa base A, ela tem que ser diferente de 1. Então, o b só tem que ser maior do que o 0. Mas o A, ele tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. O que que isso me diz? Que eu só tenho logaritmo de números positivos, porque o b tem que ser maior do que 0. Ok? Eu só tenho logaritmo de números positivos. E em bases, também, né, tem que ser maior do que 0 e tem que ser, além de maior do que 0, tem que ser diferente de 1. Exemplo aqui, eu tenho, para quais valores de x real existe esse logaritmo? Logaritmo de x mais 1 na base x sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, logaritmo, aqui é b na base A. Então, meu b quem é? O meu b vai ser x mais 1. Então, e o meu A? O meu A vai ser x sobre 2. Uma fraçãozinha, que vocês adoram, não é? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Se esse cara aqui é o meu b, e o meu b tem que ser maior do que 0, tá lá, né? B maior do que 0. Então, esse cara é o b, ele tem que ser maior do que 0. Então, x mais 1 tem que ser maior do que 0. Esse símbolo aqui é o símbolo de maior, é um símbolo de desigualdade, né? Então, eu não posso trabalhar da mesma forma que eu trabalho com o sinal de igual. Esse x mais 1, eu vou pegar, então, o 1 que está positivo e vou passar para o outro lado do sinal de desigualdade. Então, meu x tem que ser maior do que menos 1. Né? Meu x tem que ser maior do que menos 1. Só isso? Não. Se aqui embaixo eu tivesse um número, né, bastaria esse valor ali, x maior do que menos 1. Mas aqui está dizendo que a minha base, a base A, né, não é logaritmo de b na base A, o A não tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então aqui eu vou ter que trabalhar com duas condições. O A tem que ser maior do que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Então, quem é o meu A? O meu A não é x sobre 2? Então A maior do que 0. Então x sobre 2 tem que ser maior do que 0. Então x, esse 2 não está dividindo x? Eu pego esse 2, então eu passo para o outro lado, multiplicando quem está do outro lado. Quem está do outro lado é o 0. Então, o x maior do que 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o x tem que ser maior do que 0. Segunda condição aqui. Mas o meu A, ele não basta ser maior do que 0. O A tem que ser maior do que 0 e o A tem que ser diferente de 1.
Então, se o A tem que ser diferente de 1, A, que é x sobre 2, tem que ser diferente de 1. O 2 não está dividindo o x da mesma forma como aqui? Então, se o 2 aqui ele está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, meu x vai ser diferente de 2 vezes 1. Então, x tem que ser diferente de 2. Então, está aí a condição, né, para que exista, né, um valor x real que permita a existência desse logaritmo aqui. X tem que ser maior do que menos 1, x tem que ser maior do que 0, x tem que ser diferente de 2. Então, na próxima tomada aqui, que a gente vai apagar o quadro, né, nós vamos ver aqui no gráfico, né, trabalhando com a reta real, como é que ficam esses valores aqui, como é que vai ficar a resposta final desse exemplo aqui, ok? Valeu então!